Muito embora eu entenda que você deve estar com a sua Bíblia na mão, então você já pode abri-la, a carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 2. Nós não queremos ser pretensiosos, gostaríamos de trabalhar todo o capítulo 2, mas temos consciência de que a gente provavelmente não vai conseguir. Então a gente vai caminhar passo a passo, e à medida das perguntas surgirem ou das discussões surgirem, a gente vai trabalhando isso sem pressa, e no momento exato a gente conclui esse capítulo 2. Mas a minha versão diz assim: depois, passados 14 anos, eu subi outra vez a Jerusalém, juntamente com Barnabé, e levei também comigo Tito. Eu fui por uma revelação, e eu expus a eles o Evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo ele grego, ele foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que pareciam ser alguma coisa, eles nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para com os gentios. E conheci Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, e conhecendo eles a graça que me havia sido dada, eles nos deram as suas mãos em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles fossem para a circuncisão, recomendando-nos somente uma coisa, que nos lembrássemos dos pobres, o que fiz com diligência. Até o verso 10 já dá uma dimensão do que está acontecendo. Paulo, aqui já com uma caminhada um pouco mais prolongada no Evangelho, digamos assim, surpreendido por algumas reações dentro do mundo judaico-cristã, convertidos ao Evangelho, vindo da tradição cristã, tentando impor a esses novos convertidos algumas normas, leis, costumes, tradições judaicas a este novo momento, a este novo convertido, que agora chegava à igreja. Paulo, logicamente, vai contrariar isso, ele vai falar sobre o evangelho da liberdade, e ele, inclusive, vai viver essa experiência aqui. Essa experiência é narrada em 2 livros. Você vai, por exemplo, acompanhar ela em Atos capítulo 15. Se você quiser e tiver 2 Bíblias perto de você, você deixa uma aberta em Atos 15 e mantém a outra aberta em Gálatas 2. É por ocasião de um concílio em Jerusalém. E o concílio vai exatamente tratar dessa questão, acerca do evangelho dos gentios e do evangelho da circuncisão, ou dos judeus, porquanto Paulo, ele está anunciando o evangelho de Jesus Cristo a uma nova cultura, a uma nova mentalidade, a um novo povo. Daí, muito da herança judaica não se faz necessária. Ele tem uma percepção muito mais ampliada do Evangelho. E isso contrariou alguns líderes, algumas pessoas que ele vai ser bem duro com elas e dizer que são falsos irmãos. E por conta desta tensão, ele chega até Jerusalém. Ele está narrando isso aqui de próprio punho, e Lucas registrou isso também lá em Atos capítulo 15. Convido você para esta noite estar entrando nessa história, conhecendo esses personagens, levantando questões, e juntamente com Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, Robinho,
o Tiago que está aqui entre nós e os irmãos que estão aí do outro lado da tela, a gente entrar nessa história, participar dela e aprender, que é, sem dúvida alguma, o nosso objetivo principal. Robinho. Amém. Uma boa noite a todos, amados irmãos. A graça e a paz seja com todos vocês, né? Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui novamente, mais uma quarta-feira, passa rapidinho, né? De uma semana para outra, quando a gente percebe, já estamos aqui de novo, né? Mas uma satisfação, uma alegria muito grande, né? Hoje eu estava falando com o pastor Mano, estou meio assim, tomei a minha segunda dose da vacina, está querendo me dar um cansaçozinho, uma fadigazinha, mas é um mal necessário, né? Mas vamos lá para o texto, né? O que eu acho interessante também no texto, quando ele já inicia o assunto, né? É um texto muito, muito interessante, eu vim até falando com o pastor Mano, esses 10 versículos lidos, é um texto que ele dá um norte muito grande sobre qual o assunto principal da carta de Paulo aos Gálatas, né? As igrejas das Galácias. Mas uma coisa que me chama muita atenção logo nesse início, quando Paulo ele inicia o capítulo, dizendo que depois dos 14 anos foi a Jerusalém, a gente percebe que havia uma preocupação também do apóstolo Paulo em fazer assim, deixou a palavra que eu poderia utilizar também, existia assim uma preocupação do apóstolo Paulo em fazer uma espécie de verificação com os outros apóstolos de Jerusalém, uma espécie de auditoria para conferir se o evangelho que ele estava pregando, né, como ele faz questão de ressaltar, um evangelho por inspiração divina ou por revelação, se havia alguma discrepância, né, em relação ao que ele pregava para os gentios ou para os não circuncidados, levando em consideração os evangelhos que os apóstolos de Jerusalém pregavam para os judeus, né? Havia essa preocupação do apóstolo Paulo, fazer uma verificação se havia uma discrepância, se estava tudo conforme, né? Tendo em vista que o evangelho que eles pregavam, eles ainda não disponibilizavam desse material, né, que era um manual que dava uma base para eles, era um evangelho de revelação. Então ele subiu a Jerusalém depois de 14 anos, como ele faz questão de mencionar, e ele fez essa verificação, ele teve toda essa preocupação para saber se não havia nenhuma discrepância, se não havia nada irregular, e chegando lá foi evidenciado que o evangelho que eles pregavam, embora o apóstolo Paulo pregava para os gentios e os apóstolos de Jerusalém pregavam para os judeus, era um evangelho que estava muito condizente um com o outro. Ok, a gente fica sempre de olho no Tiago, porque ele é quem comanda. E daí precisa estar em contato. Bom, a gente pode começar por onde essa questão? Primeiro o concílio de Jerusalém, primeira, digamos, tensão na igreja a ser trabalhada. Aqui é o testemunho pessoal de Paulo, né, contando como esta coisa se deu, como esta tensão aconteceu e o ponto de vista dele. Eu diria que Paulo aqui, seria a primeira ênfase, né? Paulo está trabalhando com o novo do novo. Você, portanto, tem aqui a fé judaica, com toda a sua herança, com séculos de história, de caminhada. Jesus Cristo vem e propõe, né, uma nova leitura de toda a fé judaica. Daí, ele põe toda a fé judaica de ponta cabeça. Porque agora o Cristo revelado, o Cristo de Nazaré, se manifesta de maneira graciosa, comunicando vida ao homem e trazendo o seu evangelho. E o seu evangelho não é a mesma fé judaica. Difere de profundidade, difere de intenção, difere de natureza, é muito diferente. Porque agora está acontecendo, ou se realizando, o projeto de Deus, né, que foi iniciado desde o Éden. E Jesus tem uma perspectiva diferenciada da vida e da relação do homem com Deus. O primeiro público a receber esse evangelho são os próprios judeus. Daí a gente tem os judeus tradicionais e agora os judeus convertidos ao cristianismo.
ele já tem toda uma herança, o que facilita bastante a compreensão dessa fé nova que está sendo anunciada, que os discípulos estão vivendo agora, que não existe ainda, e o Robinho acabou de falar isso, não existe escritura sobre essa nova fé, como já existia a escritura sobre a fé, digamos, antiga de Israel. Tudo ainda está acontecendo, o Espírito ainda está falando, os atos ainda estão, portanto, acontecendo. Então, precisa muita direção e sensibilidade de Deus para compreender isso. Agora, entendam, aqui a fé judaica, aqui a fé dos judeus convertidos, e agora essa mesma fé que é nova, vive uma experiência mais nova ainda, porque essa fé sai do mundo dos judeus e vai para o mundo gentílico. Vai para um mundo que não tinha nenhuma noção da vida, dos testemunhos, da herança, da fé judaica. E lógico que, para este povo, o Evangelho precisa de uma outra roupagem, de uma outra linguagem. E, melhor, precisa de uma compreensão nova, que estivesse livre de toda a herança judaica. É isso que Paulo está fazendo. E é isso que alguns não compreenderam. E criou-se, portanto, esta tensão. Aí eu repito o que eu já falei antes. Não há aqui uma questão ou uma crise de fé. Não há. Há uma crise de compreensão. Porque tanto os judeus continuam convertidos, continuam crendo em Jesus Cristo, recebendo-o como Messias, tendo-o como Salvador. Porém, os processos de espiritualidade são vividos de maneira diferente. E esse novo grupo também vive uma fé plena. E apesar disso, estão entrando em choque. Eles não estão tendo uma fé diferente. Eles estão tendo uma crise de compreensão. Eles estão compreendendo diferente. E aqui vai ser, portanto, a primeira oportunidade de aprender a conviver com essas diferenças no mundo da fé. Que nem tudo é monolítico, certinho, igualzinho, não é feito em série. Aliás, a Escritura vai dizer isso, o próprio Paulo vai falar algumas vezes. O Evangelho propôs uma diversidade de operações de Deus. Não há uma repetição. Daí nós temos uma diversidade de dons, uma diversidade de talentos, uma diversidade de ministério, uma diversidade de operações. Daí a melhor figura que Paulo utiliza para isso é a analogia do corpo, que mantém essa diversidade dentro de uma unidade. E aqui é a primeira experiência nessa direção. E que vai ser muito legal como eles vão conduzir. Isso a gente vai poder aprender. Como é que eles pegam uma situação tensa e eles contornam isso com graça, e isso, portanto, já vai servir como lição para toda a igreja posterior e também para nós hoje. Lidar com o novo do novo é sempre muito desafiador, porque o novo sempre assusta. Porque o novo muda o cenário. Porque o novo traz algo que habitualmente eu já fazia sem nenhuma dificuldade. É isso que está acontecendo. E o Evangelho, até para isso, propõe direcionamento, propõe uma maneira coerente, sensata, imparcial de lidar com essas diferentes. O Evangelho que Paulo está anunciando, portanto, é o novo do novo. E há mais detalhes que a gente vai continuar conversando nessa caminhada. Se você tiver pergunta, Tiago aí está a postos para ouvir a sua pergunta. Ela é muito importante para a gente, porque ela dá continuidade e nos desperta para ver outras coisas que nós não estamos vendo no texto, e você está vendo. Era, como o pastor Mano falou, era algo assim bastante novo, existiam os dois grupos, de pessoas que estavam recebendo aquele evangelho, os judeus, que vinham de todo um costume, de toda uma prática herdada pela sua cultura, pelos seus antepassados, como ele vai falar no capítulo 1 que a gente já estudou, e que, de certa forma, estavam um pouco se contrariado,
estava um pouco contrariado com algumas propostas que esse novo evangelho Paulo estava oferecendo, estava pregando, né? E de contrapartida existia outro grupo, né? Que era o grupo dos gentis, que recebia o evangelho que o apóstolo Paulo pregava como uma oportunidade que eles estavam tendo de se enquadrar naqueles que seriam salvos, né? Um evangelho de salvação. Aí o que eu acho interessante é que mesmo o apóstolo Paulo pregando esse novo evangelho, esse evangelho diferente daquela cultura, daqueles costumes que os judeus aprenderam, cresceram com aquele ensinamento, que era algo que fazia parte da sua história. O que eu acho interessante é que mesmo assim o evangelho de Paulo ele foi aceito. Ele foi aceito e bem aceito. Ele foi evidenciado como um evangelho verdadeiro. A prova é que quando Paulo ele leva consigo Tito, né? Tito ele era grego, né? Tito era grego. E Tito ele não foi circuncidado, né? Ele não era circuncidado. Então, se o evangelho de Paulo não tivesse sido aceito, primeiro a ter sido reprimido ou ter que passar por alguma modificação, teria sido Tito. Por quê? Porque Tito, por ser grego, não havia passado pela circuncisão, era circunciso, e mesmo assim eles receberam receberam Tito sem precisar passar por essa circuncisão, né? Aí eu acho interessante, eu me lembrei agora, que você vê a diferença, né? Uma diferença, porque Paulo, com Tito, ele não circuncida, não faz esse processo de circuncisão com Pedro, né? Mas já com Timóteo, se eu não me engano, Atos 16, no capítulo 16, versículo 3, é por aí mesmo, se alguém tiver a Bíblia para conferir, pode conferir. Timóteo, ele era filho, era de uma mãe judia, e o pai também era grego, mas o apóstolo Paulo resolveu indicar Timóteo para a circuncisão, né? Aí por quê? Porque Paulo estava sendo adébito a esse evangelho da circuncisão, ou para que, não sei se os irmãos abriram aí, é isso mesmo, Atos 16, versículo 3, irmão, confere aí para mim, fala sobre circuncisão eu creio que seja isso mesmo. E ele indica a circuncisão a Timóteo, né? Não, é isso mesmo, né, irmão? Não para que Timóteo fosse salvo, é isso mesmo, né? Não para que Timóteo fosse salvo conforme o ensinamento da lei, mas estrategicamente, nesse momento, ele pede para Timóteo ser circuncidado para que ele fosse melhor aceito, né? E melhor acreditado no meio daqueles que eram circuncidados, né? Então, mesmo Timóteo sendo circuncidado, a gente percebe que o evangelho que Paulo pregava foi bem aceito. Por quê? Porque ele não precisou que Tito fosse circuncidado, né? Engraçado, como é muito estreito o caminho entre norma e estratégia, né? Aquilo que se impõe e aquilo que se utiliza como estratégia. Então, Paulo utilizou o caso de Timóteo, ou da circuncisão de Timóteo, como estratégia, né, para alcançar, para adentrar espaços que poderiam se tornar espaços fechados para o Evangelho, né? E no caso de Tito, não, né? É outro e precisava se trabalhar de uma outra maneira. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente pensa no Evangelho muito normativo, né? E isso é sempre um perigo, a gente não deixa espaço para essa liberdade. Às vezes nós precisamos compreender isso é sempre muito difícil compreender, porque a gente prefere as regras, porque as regras são práticas, é ou não é, e nem sempre as regras elas falam da verdade, nem sempre. Então, por vezes, é a sensibilidade que faz toda a diferença. Se você vê, Jesus Cristo agia dessa maneira constantemente. Então, não é a regra que define a vida, não é a regra, é a sensibilidade à vontade de Deus, ao Evangelho, ao Reino, as estratégias que precisam ser utilizadas em momentos diferenciados para alcançar. A outra palavra de Paulo, que vai muito nessa direção, é aquele que ele disse, né? Eu fiz-me como grego para os gregos, judeu para os judeus, loucos para o louco. Eu queria alcançar todo mundo. Então, ele usa tudo isso como estratégia. É dessa maneira que a gente tem que viver o Evangelho. É com essa sensibilidade.
A gente não pode simplesmente achar que o Evangelho é um conjunto de normas, regras, todo mundo tem que obedecer daquele jeito, porque senão as coisas ficam difíceis. Não é assim, não é assim. O Evangelho sempre primou pela sensibilidade da alma, para perceber o caminho de Deus em situações tão diferenciadas. Como os irmãos estão percebendo, temos muito que estudar no livro, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, tá? Então lembro mais uma vez a importância da sua participação, tá? Você pode estar colocando em suas opiniões, suas perguntas no chat. Os irmãos que estão presentes aqui na igreja também podem estar participando, fazendo as suas colocações, tá? Não tenha vergonha, como o pastor Mano já informou há pouco, é muito importante a sua participação, tá? Para a continuidade dos nossos diálogos. Eu volto a palavra então para o irmão Robinho. Eu acho interessante nas cartas de Paulo é que é muito, só justificando porque é que eu usei essa comparação de Tito e Timóteo, né? Porque foram duas pessoas que aprenderam diretamente com Paulo, né? Foram pessoas que Paulo ensinou e que deu continuidade ao seu ministério incentivado por ele. Mas por que eu usei esses dois exemplos? Porque o que eu acho interessante e que é peculiar nos escritos de Paulo, só não na carta às igrejas das Galácias, mas como todos os seus escritos, né, todas as suas literaturas, que é muito peculiar dele, Paulo, às vezes, ele está falando sobre determinado assunto, sai do assunto principal, ele entra no assunto secundário, para fazer a pessoa entender o que ele queria falar, para depois voltar para o assunto principal. É muito peculiar dele, né? Aí, nesse momento aqui, o que era que estava querendo ser proposto, né, ao dar esses dois exemplos? É justamente isso que o pastor Mano falou, que Paulo usava de estratégia para que o anúncio do Evangelho chegasse a todos os lugares, a todas as pessoas, a todas as culturas, né? Como, por exemplo, no meio do esporte, eu não vou conseguir chegar e anunciar o Evangelho no meio da turma que está jogando futebol com um skate na mão, né? Tem que ser alguém no meio deles, alguém que se infiltre lá no meio deles para que anunciar o Evangelho. Do mesmo jeito a turma do skate, né? Ninguém vai conseguir chegar e falar que Jesus salva, que existe um novo formato de viver nesse mundo, com a turma lá que pratica skate, o cara com paletó, uma gravata tal, sendo que a cultura deles são outra, né? A forma de falar deles são diferentes, né? Por isso que eu trouxe esses dois exemplos, né? Que para Tito ele não circuncidou, né? Não orientou a circuncisão, mas já Timóteo, né? Que muito embora a mãe já fosse judia, né? O pai era grego, mas muito embora a mãe fosse judia, ele não era circuncidado, mas ele orientou a Timóteo que se circuncidasse. Por quê? Para que fosse bem aceito no grupo a qual ele iria pregar, né? Estrategicamente, para que o Evangelho chegasse a todas as pessoas, né? Ok. Como a gente falou que a metade do primeiro capítulo e entrando aqui no segundo capítulo é um testemunho pessoal de Paulo, tá certo? Então ele está, digamos assim, testemunhando da sua experiência no Evangelho. Então é bom levantar sempre algumas questões. Primeiro, a ênfase dele em dizer que esteve voltando para Jerusalém, e pela segunda vez aqui, porque no capítulo 1 ele tinha ido já a primeira vez com 3 anos de convertido, né? Tinha voltado, e agora, 14 anos depois, retorna a Jerusalém de novo. Ora, a vida de Paulo, mesmo ele sendo da cidade de Tarso, mas sempre foi muito presente em Jerusalém, porque toda a sua orientação religiosa foi em Jerusalém. E foi lá em Jerusalém, e em Jerusalém ele era muito conhecido. E após a sua conversão, ele tem esse momento de reclusão, os 3 primeiros anos, né, na região ali, se eu não me engano, da Síria, e lá ele fica por todo esse período, né, e retorna pela segunda vez agora. É como que um retorno à casa. O antigo Paulo, ou Saulo ainda, né, Saulo, né, que ali era conhecido por todos, agora vem com vida nova, com uma mensagem nova, trazendo o Evangelho de Jesus Cristo. E, sem dúvida alguma, um testemunho importante, que vai ter sempre duas reações. Uma reação de acolhimento e uma reação de rejeição. Reação de acolhimento por parte daqueles que
um dia foram perseguidos por eles e que agora está ombreados com eles, estão vivendo ao seu lado. E esse sentimento de rejeição, por quê? Porque todo o mundo judeu de então estava muito machucado com Paulo, né? Porque ele era a esperança, ele era a renovação, né? Significava muito, né? Era aquele que seria um dos grandes líderes da religião judaica e que ele deixou em nome e por amor do Evangelho. Mas ele precisava encarar, viver essa experiência. O Evangelho propõe isso na vida da gente, né? Ele nos faz, às vezes, caminhar para a gente se refazer, mas também nos traz de volta a lugares estratégicos onde o nosso testemunho é importante. Sabendo que, neste retorno, a gente vai ter acolhimento e, às vezes, rejeição. Mas faz parte. O caminho do Evangelho nos faz passar por isso. E nesse mesmo Paulo, queria lembrar aqui de outra coisa bacana. Nos primeiros 3 anos de conversão de Paulo, ele é acompanhado por um rapaz chamado Ananias. Então você conhece Paulo, lógico, sendo procurado por Ananias, e Ananias que vai orientá-lo acerca da nova fé. Aqui você já tem agora Paulo acompanhado de Barnabé, né, e de Tito. Mais na frente você vai ver Paulo acompanhado de Silas. E depois você vai ver Paulo acompanhado o rapaz lá que deixou, João Marcos, né? E depois vem aí Timóteo, aí vem outra turma. É muito bacana como perceber que a experiência de fé de Paulo, a experiência do Evangelho de Paulo, nunca é uma experiência solitária. Ele está sempre acompanhado, sempre caminhando com alguém, e ao que indica esta simplicidade e humildade de Paulo foi decisivo, né? Porque essas pessoas foi que inseriram ele na nova fé e o ajudaram. Paulo passou por um discipulado, não tenha nenhuma dúvida. As marcas de Ananias e de Barnabé são marcantes na vida de Paulo. E eu penso que no nosso caso, nós que conhecemos o Evangelho, todos nós prescindimos de estar sempre sendo convivendo com pessoas que vão estar fazendo diferença na nossa vida, pessoas que contribuem para o nosso crescimento. Nós não somos nada sozinhos, nem fazemos nada sozinhos. A fé é uma fé coletiva, comunitária, e toda e qualquer pessoa que chega ao Evangelho e ele tem um ombro de alguém que pode lhe ajudar a caminhar na nova fé, ele vai ter êxito, ele vai ser bem sucedido. Eu acho que isso é um desafio, e eu estou pensando muito sobre isso para a fé evangélica. A verdade sempre foi assim. É impossível você pastorear, por exemplo, uma igreja de 150 pessoas, imagine de 1.000, 2.000, 3.000, não importa quantos números subam. No final de contas, todos nós seremos pastoreados por alguém, e estaremos pastoreando alguém. Parece-me isso ser uma necessidade e uma coisa que a gente precisa redescobrir para que de fato a igreja ela não só cresça, mas que ela cresça com solidez. Que ela cresça com solidez. Porque a pregação dominical não é suficiente para a fundamentação de uma espiritualidade sadia, produtiva. A gente precisa de alguém. A minha experiência de fé é que, desde que eu me converti, eu sempre tive alguém perto de mim, que pudesse me ajudar. E eles foram imprescindíveis para a minha vida. Eu não teria caminhado muito sem eles. Não é possível a gente viver uma experiência de evangelho onde a gente é só. E mais ainda, o que é o grande desafio, nós não podemos nos contentar em não reproduzir isso. Se alguém nos deu a mão e nos sustentou e nos encaminhou na espiritualidade, ensinou os primeiros passos, nos acompanhou nos nossos primeiros tropeços e nos levantou e nos ensinou sobre o Evangelho, nos ensinou sobre Jesus, até a gente ter firmeza para caminhar, eu acho que é imprescindível que a gente repita esta operação agora com outro, que em seguida sejamos, né, os pastores, né, dessas pessoas que estão chegando ou pretendendo conhecer o Evangelho.
Isso é crescimento legítimo, verdadeiro. E eu penso que Paulo não há essa direção aqui, mas olhando para o testemunho dele, a gente vê ele sempre muito bem acompanhado. Sem dúvida, ele não só aprendeu, como também reproduziu o ensino de Cristo por essa habilidade de ser parceiro, de ser companheiro, de aprender e de ensinar. Essa missão de ser pastoreado e de pastorear. Aí eu tenho isso como um sonho, desafio à igreja, desafio você a pensar na sua fé nessa dimensão. Acho que é muito importante. É tão interessante, pastor Mano, isso que o senhor falou, mas tão tremendo mesmo, porque a gente vê da seguinte forma. Por exemplo, o apóstolo Paulo, naquele evento, né, que ele tem na casa da sua conversão, né, aquela história que a gente conhece, né, caminho de Damasco, depois ele passa um tempo sem enxergar. Ali ele marca duas coisas. Marca, claro, obviamente, a conversão de Paulo, mas também ali marca, como ele mesmo diz, que ele foi chamado pelo ministério dele. Ele fala no capítulo anterior, nós estudamos na semana passada, ele fala que o seu chamado não veio de homens, mas veio por Deus, né? Então ali marca, além da conversão de Paulo, marca também o início do seu chamado ministerial, né? Ali marca isso. No entanto, antes de tudo, ele tem todo o acompanhamento, como o senhor mesmo falou, Ananias, tal. Depois ele teve na companhia de Barnabé. Depois, quando ele já estava mais amadurecido, que ele poderia dar continuidade à sua caminhada, ele foi começar a preparar pessoas, né? Tito, Timóteo, ajudou muito a Timóteo, esteve com Timóteo, orientou Timóteo, né? Ó, Timóteo, você age dessa forma, não despreze a tua juventude. Ele deu várias orientações a Timóteo. Timóteo estava lá no cálcio dele, direto. Timóteo aprendendo, ó, você faz dessa forma, age dessa forma. Quando você chegar desse jeito, deu todo o manual a Timóteo, como Timóteo agir no seu ministério. No entanto, por ele ter andado com Timóteo, no momento na qual ele precisou de ajuda, a quem ele pede socorro é o próprio Timóteo, né? Como no final da carta lá de Paulo a Timóteo, né? Quer dizer, ele ajudou muito a Timóteo, mas também depois Timóteo pôde ajudar ele. Ele preparou alguém que depois pudesse ajudá-lo. Lá, se a gente for ver o último capítulo das duas cartas de Paulo a Timóteo, nós iremos ver Paulo no estágio bem depressivo, final de carreira, final da vida, situação bem difícil. Ele vai lá e chega para Timóteo: Timóteo, eu estou sozinho, estou precisando de ajuda, vem me ver, vem cuidar de mim. Aí ele ainda diz assim: traz nem que seja João Marcos, né, que era aquele cara que o próprio Paulo tinha dispensado, né, ele pede ajuda nem que seja João Marcos. Ou seja, Paulo ele nunca quis estar só, sempre ele esteve com alguém. Uma coisa que me chama muita atenção, que eu penso muito nisso, né, também, o que seria, né, da igreja, a continuidade da igreja, se Paulo não tivesse acreditado em um jovem como Timóteo para dar continuidade, né? Jovem como Tito não tivesse acreditado, confiado para dar, não tivesse preparado do mesmo jeito futuramente, né? O que será da igreja se nós não estivermos preparando pessoas, cuidando de pessoas, orientando a juventude, que são eles que vão dar continuidade, né? Por isso que o pastor Mano disse, por isso que é bom, a pessoa nunca, é muito importante, a pessoa nunca está só, está sempre aprendendo com alguém, né? Por isso que eu posso dizer que eu tenho o privilégio de sempre estar aprendendo aqui com o meu pastor Mano. Idem. Legal, Robinho. Recebi uma pergunta aqui, diz assim: em Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Em Tiago 2,24 diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pergunto, Gálatas é incoerente com Tiago 2 ou são contextos diferentes? Isso aí deve ser Mateus, João Paulo Quintela. Eles vão e jogam batata quente na mão da gente. Lógico que não, gente. Aliás, isso sempre foi uma dificuldade de compreensão. Tanto é que Tiago sofreu, quando eu falo Tiago, o livro, né, para entrar na seleção sagrada dos livros, né, no cânone da igreja, porque se achava que existia uma contradição. Mas se você ler bem Tiago, você vai entender que essa obra que ele fala é fruto da fé. Ele está dizendo que essas obras são resultantes da fé.
Ele está questionando a fé que não se traduz em ações. Ele está questionando isso, e não a simples fé. Por isso que ele está dizendo que, inevitavelmente, a fé produzirá frutos na vida daquele que foi por ela alcançado. Daí não há nenhuma contradição, né? Ele está, na verdade, reafirmando uma fé legítima, uma fé verdadeira, uma fé, como a gente gosta de dizer, bíblica, né? Que ela produz, sim, obras novas na vida daquele que a recebeu. Eu ia falar o que o pastor Mano falou também. Mas vamos lá, mas só complementando também algumas coisas que foi até já falado até no texto de hoje, né, que a gente leu. Também vale lembrar que a gente tem que estar muito atento a alguns detalhes, né, que às vezes a gente passa desapercebido. Vale lembrar que a gente está falando aqui que o Paulo, Barnabé e Tito, né, eles pregaram para os gentios, né, os crentes gentios. E os demais apóstolos de Jerusalém, ele pregava para os crentes judeus, né, entendeu? E lá, algumas coisas, o apóstolo Paulo, ele vai falar que sobre a graça, sobre a salvação vem somente pela graça, e os apóstolos, eles também pregavam, o apóstolo Tiago, né, que era o irmão de Jesus, ele também pregava nesse mesmo contexto. No entanto, ele trazia estou querendo achar que a palavra e não estou conseguindo encontrar. Ele trazia uma forma na qual houvesse uma melhor percepção. Pronto, é aquilo que eu estava falando entre Timóteo e Tito. Uma melhor percepção para os judeus, um evangelho na qual eles pudessem aceitar, entendeu? Então, se nós iremos ver, olhar todo o contexto, continuar dos livros, nós iremos ver que durante toda a carta de Tiago, ele vai sim falar que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a salvação, vem pela fé, né, e não pelas obras, né? Exato. Posso, Tiago? Nossa. Bom, mantendo ainda essa perspectiva do testemunho de Paulo, né? Se primeiro ele nos fala dessa coisa de não ter medo do novo, né, de falar do novo de Deus, sem receios, com convicções profundas, né, e mesmo sabendo que pode correr risco de incompreensões, depois, se a gente também o percebe nesse seu testemunho, anunciando essa questão de sempre ter alguém cuidando dele, ou ele cuidando de alguém, ou seja, cuidando e sendo cuidado, sempre estabelecendo relacionamentos e vínculos fortes no Evangelho. Eu também queria salientar aqui a questão como ele lida com a questão da autoridade. E isso está muito presente aqui. Paulo, desculpa a expressão, ele não tem essa marra toda ainda para confrontar todo um colégio apostolar. Ele vai até Jerusalém conversar com nada mais, nada menos do que o seu Pedro, que era o líder do colégio apostolado, caminhou com Jesus Cristo, peitou até Jesus Cristo, né, Pedro? Então, Paulo agora chega e vai conversar com ele, com Tiago, o irmão do Senhor. Então, Paulo, ele está falando com pessoas de uma fé, de um testemunho, de uma vida, assim incrível, né? E como é que ele lida com isso? Eu diria que ele mostra nesse seu contato, nessa sua relação com a autoridade, de duas maneiras. Ele tanto é submisso, como ele confronta. Ele não é nem uma coisa nem outra. Ele não é submisso a ponto de sempre aceitar tudo, ele nem é um confrontador sempre de rejeitar todo tipo de autoridade. Tanto é que o texto começa dizendo exatamente que ele recebeu essa ordem divina de ir até Jerusalém para explicar o que as pessoas estavam falando ou compreendendo erroneamente. Essas pessoas que ele está chamando de falsos irmãos. E a questão é que ele está indo até a Jerusalém, num encontro com o apostolado, para conversar sobre isso. Por isso ele diz: eu fui por uma revelação e expus o evangelho que eu tenho pregado entre os gentios.
porque eu temia de que tivesse trabalhado em vão. Ou seja, ele vai dar explicações, ele é submisso a essa autoridade apostolar, e ele vai exatamente lá explicar o que está acontecendo, o porquê da sua mensagem e o porquê dessa tensão que está acontecendo. E tanto é que o colégio apostolado é convencido por Paulo de que ele estava correto. Mas ele não foi confrontar o apostolado, o colégio apostolado. Ele não foi confrontar Pedro. Pedro ouviu as notícias de que tu está pregando o evangelho aí, diferente do que Jesus Cristo me disse. Ele não faz isso. Ele é submisso, ele pede espaço, ele conversa com os apóstolos, explica, dá a razão da sua mensagem, de uma maneira tão bacana, tão sensível, tão submissa, tão humilde, que há um feedback dos apóstolos e eles compreendem o que Deus está fazendo. Paulo explica a ação de Deus na vida dele para os apóstolos, para explicar o porquê da sua mensagem. E aqui há uma total rendição e submissão de Paulo àqueles que eram autoridade sobre ele. Mas você vai perceber na leitura do livro, né, já no versículo 11, que tem um outro evento aí, que foi posterior a esse. Paulo, ele é da escola de Antioquia. A gente teve duas igrejas muito fortes naquele tempo. Jerusalém, né, lógico, berço, e depois Antioquia, né, já numa cultura mais helenista, né? E lá, né, teve grandes personagens, grandes nomes bíblicos, né? Entre eles Paulo, próprio Barnabé e outros nomes muito, muito importantes. Então, ele visita Jerusalém, só que depois Pedro visita Antioquia. E Paulo repreende a Pedro por conta de uma ação de Pedro. Disse: Pedro, você está agindo mal. E explica o porquê, por isso e por isso. Engraçado que ele tem, ao mesmo tempo que tem um respeito, em nome do evangelho e da verdade, ele sabe também confrontar. Não, sem dúvida alguma, não com desprezo, ou simplesmente por confrontar. Ele está querendo deixar claro a verdade do evangelho que ele está anunciando. E se precisa confrontar, ele confronta sem nenhuma dificuldade. E faz isso com Pedro. Aí você vê duas faces de Paulo diante daquilo que é a autoridade de então, né? Submissão e confronto. Submissão, porque ela é sempre bem-vinda, e confronto quando uma questão está em jogo, e é uma questão importante, e precisa ter um pronunciamento para que as pessoas entendam. Porque para Paulo, o que estava pesando era o testemunho de Pedro, no meio daquela situação muito tensa. Disse: Pedro, você não está ajudando, o que você fez, né? O que você fez pode gerar aqui uma dificuldade muito grande, que a gente já teve muita dificuldade lá atrás para resolver. Então seria um passo atrás, né? E aí eu acho espetacular esse testemunho de Paulo, né? Ser submisso e confrontar quando for necessário. Como o pastor Mano falou, antes dele confrontar, essa ida de Paulo para esse novo evangelho, essa apresentação desse evangelho, né, para o colégio apostolado, né, a gente pode até pensar que há um confronto, mas a gente percebe, lendo o texto por completo, principalmente os 10 primeiros versículos, nós iremos perceber que o que Paulo de fato foi fazer quando ele foi para Jerusalém, ele foi fazer uma exposição do seu evangelho, né, com muita humildade. Ele foi mostrar para eles o que eles estavam pregando, com o intuito de quê? Até mesmo de defender o seu apostolado, né? Ele queria defender o seu apostolado, mostrar que ele estava lá pregando um evangelho que não era um evangelho divorciado com o que eles pregavam lá em Jerusalém, que não era um evangelho que batia de frente, mas pelo contrário, apenas eles pregavam um evangelho para judeus e eles para gentio. É tanto que, se nós formos ler o versículo 8, nós iremos perceber no versículo 8 que os irmãos reconheceram o apostolado do apóstolo Paulo, né? E vão perceber que eles reconheceram que a mesma ousadia, a mesma intrepidez que Pedro pregava para os circuncisos, era a mesma
Era a mesma intrepidez Paulo tinha para pregar para os gentios, né? Eles reconheceram que era um evangelho. Paulo não estava confrontando ninguém, né? Confrontar depois, ele foi confrontar o Pedro, motivado por uma outra situação, né? Legal, Robinho. Recebi uma pergunta aqui do irmão Rômulo. Abraço, Rômulo, obrigado pela pergunta. Ele diz assim: a evasão em algumas igrejas pode estar relacionado com a falta de proximidade da liderança com os liderados? Esse é um tema muito amplo, Rômulo. É um tema, assim, tem um leque de possibilidades, né? A gente não pode dizer que isso seja a causa principal. Pode ser, sim, uma das causas, porque esses vínculos são muito importantes. Essa aproximação, essa proximidade, se você, por exemplo, pega um exemplo bem bíblico, né, dos fariseus e de Jesus Cristo, eles são assim antagônicos. O fariseu tem toda uma esfera de santidade que eles impõem, mas ao mesmo tempo um distanciamento das pessoas. A esfera de santidade deles repele, as pessoas tinham medo dos fariseus, né? E enquanto que a esfera de santidade de Jesus Cristo, ela puxa para perto, ela acolhe. Daí as pessoas não tinham medo de estar perto de Jesus Cristo. Então eu sempre digo muito isso, Jesus era encantador, daí as crianças tinham facilidade de se aproximar dele. Os pecadores amavam Jesus, porque as pessoas tortas chegavam perto dele e ele não ia discriminando ninguém, ele ia se aproximando, acolhendo. Então essa aproximação, ela é sim importante, ela é marcante, está muito claro isso na vida de Jesus Cristo, né? Ele com muita habilidade fazia isso, e ele era acessível, né? Tinha acesso a todo tipo de gente, Jesus nunca excluiu. E esse acesso foi o que permitiu a ele mudar tantas vidas, mudar tantas histórias, porque a porta estava sempre aberta para a fala com Jesus Cristo. Ele não era um homem do púlpito, né? Ele era um homem da rua, ele estava pertinho, ele sentia o cheiro das pessoas, o suor das pessoas, estava envolvido com a vida, e isso sempre é muito importante. A gente sempre, eu acho que o ministério de gabinete sempre vai ser um ministério limitado. Deixa eu dar um testemunho para vocês, muito bacana. Eu senti isso, digamos, uma certa cobrança de Deus. A gente tem um problema na nossa igreja aqui. Qual é o problema? Vinha falando isso com o Robinho. É que nós somos de uma comunidade, né? Um bairro, e você vem pastorear ou membrar-se, né? Congregar, como tem muito. Aqui, o que acontece? Você faz aí um voo entre a sua comunidade que você vive, que você conhece a padaria mais próxima, a pizzaria, a churrascaria, o mercantil, essas coisas, e você acaba tendo vínculo com a comunidade. E você vem para uma igreja que você não tem vínculo comunitário nenhum. Então você entra no templo e depois sai para outra realidade. E isso faz muita diferença, porque você não sente. Eu lembro-me aqui de Moisés, por exemplo. O texto de lá teve um dia que ele saiu do palácio e ele viu o sofrimento do seu. Ele estava preso no palácio. Foi a primeira vez na vida que ele saiu do palácio. Que tipo de vida que Moisés vivia? Eu não entendo o que seja. Eu acredito que ele saía com frequência, né? Mas parece que ele saiu com outro olhar, saiu vendo a comunidade, vendo as pessoas. Aí no trabalho aqui do Vieira, com as crianças aqui da comunidade, de futebol, então, agora quinzenalmente eu venho. Rapaz, eu estou conhecendo as pessoas da comunidade. Aí encontrei amigos que eu não vi há tempos, que estão aqui, estão precisando de ombro amigo, da gente estar perto. Então essa é sim uma necessidade. Acho que a gente tem que estar perto das pessoas mesmo. Não sei dizer, Romulo, se é essa a causa de evasão, mas entendo que essa é uma coisa importante nessa relação de igreja, a proximidade dos líderes com os demais irmãos e irmãs, ela é sim muito importante. Eu achei essa pergunta interessante. Essa pergunta me fez eu ficar pensando aqui, refletindo enquanto o pastor Mano falava, né? A pergunta dizia que a evasão... Pode repetir para mim, por favor?
A evasão em algumas igrejas pode estar relacionado com a falta de proximidade da liderança com os liderados? Pronto. Na realidade, a gente tem vivido, sim, um período evasivo, né? Muitas pessoas saem da igreja. Eu até vinha falando também com o pastor Mano, que eu achei que o retorno dessa pandemia, quando retornassem, as pessoas iam correr com tudo, com aquela sede, com aquele vigor, mas eu confesso que eu me surpreendi muito. Principalmente no meio da juventude que eu trabalho, que a gente trabalha com jovens, né? Eu percebi que muitos jovens se distanciaram do caminho do Senhor. E eu percebo assim, é muito importante essa proximidade da liderança com os irmãos. Por quê? Porque gera comunhão, gera koinonia, gera unidade. Mas eu acho, pode ser um fator ou uma desculpa, né? Porque na verdade, quando você se evade, quando você sai da igreja, quando você se distancia, você vai procurar uma desculpa para justificar a sua evasão, a sua saída. Por exemplo, quando você sai dos caminhos do Senhor, você vai procurar algo para dizer, né? Você vai ter quando você for conversar com alguém que se afastou, pode ter certeza que se distanciou, aquela pessoa já vem armada para você, já vem com a resposta na ponta da língua. Mas eu vou muito mais além do que isso. Eu acho que a evasão, eu não digo nem da igreja, vou mais além dos caminhos do Senhor, da proximidade com Deus. Eu não atribuo a distância da liderança com aquele irmão que se distanciou, não, mas eu atribuo talvez a distância daquele irmão que se evadiu ou que se distanciou com o próprio Deus. Porque, por exemplo, veja bem, ninguém se distancia, ninguém se afasta, ou ninguém sai da igreja de uma hora para outra. Eu estou aqui na igreja, trabalhando nos caminhos, na obra do Senhor, bem com Deus, e no outro dia eu amanheci distante. Não quero mais não, me afastei, me desviei, usar o termo assim. Quando a pessoa sai, geralmente vai gerando, do mesmo jeito que você se aproxima de Deus, você vai se distanciando, vai gerando uma falta de relacionamento com o Senhor, vai gerando uma falta de envolvimento com Deus, uma falta de envolvimento com a igreja. Aí qualquer motivo vai ser um motivo para a pessoa evadir da igreja, sair da casa de Deus, sair da casa do Senhor. Como, por exemplo, dar um exemplo aqui bem simples, bem prático. Por exemplo, o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele se evadiu da casa do seu pai, ele saiu da casa do seu pai, né? Quando o filho pródigo saiu da casa do pai dele, né, antes dele sair, ele estava prestes a tomar talvez aquela que seria a decisão mais importante da vida dele, né? Ele ia sair da casa do pai dele, que ele cresceu, uma casa cheia de regras, cheia de normas, onde tinha que obedecer, né? Porém, ali ele sabia que estava seguro, mas ele tinha aquela vontade. Para ele sair, ele teve aquela vontade. Então, para ele sair, com certeza, ele pensou, repensou. Um dia ele teve vontade, mas não teve coragem. Outro dia, ele pensou em ter coragem, mas quando ele observou as dificuldades que ia encarar lá fora, ele voltou para trás. Outra oportunidade, talvez, ele ouviu o conselho de alguma pessoa, é muito bom lá fora, tal, ali tu está perdendo tempo. Então, do mesmo jeito, é quando a pessoa se distancia, se evade, sai. A pessoa já está com esse pensamento, já vem pensando, já vem olhando, aí busca uma oportunidade ou busca ter a coragem para consumar o fato, né? Eu creio dessa forma, eu creio que vai muito mais além do que um relacionamento entre a liderança e aquele irmão. Eu acho que vai mais além, um relacionamento talvez distante entre aquele irmão e talvez até o próprio Deus. Legal, Robinho. Bom, meus irmãos, estamos caminhando para o final da nossa programação, tá? Como eu costumo dizer, tudo que é bom passa muito rápido. Então, eu vou passar a palavra para que os nossos convidados, nossos pastores, façam suas considerações finais. Pastor Mano. Ok. Finalizando, Paulo falou do evangelho dele, e vai repetir isso aqui de novo, né? E ele faz uma ênfase, diz que aquela tensão toda estava acontecendo porque alguns irmãos com más intenções, segundo ele, né, estavam vigiando a liberdade que eles tinham em Cristo. Esse modo de viver diferenciado, sem a imposição de regras, normas e leis, como a circuncisão, como a observação de certas leis mosaicas que não faziam mais nenhum sentido, porque para Paulo agora o evangelho deu um salto de qualidade imenso, de compreensão imenso, né?
tudo aquilo era até estranho para ele. Ele chega a dizer que aquilo, toda essa herança judaica era coisa antiga, obsoleta, né? Ele disse que agora há uma compreensão renovada de Deus, da relação com Deus, da fé, da vida, de todas essas coisas. E esse evangelho ele chama de evangelho da liberdade, que é uma fé em Deus, que é um amor a Deus, que não está sendo conduzido por normas, regras, né? Está sendo conduzido pela liberdade, pelo serviço voluntário, pelo amor dedicado, pela espontaneidade da vida com Deus, sem uma regra que imponha isso. Então, o que eles faziam por liberdade, faziam por amor, faziam por dedicação. Não precisava alguém lhes ficar cobrando, eles sabiam o que tinham de fazer para Deus e faziam, né? Então, assim, essa coisa da liberdade do Evangelho que Paulo anuncia está presente na maioria das suas falas, né? E essa sempre foi um tema inquietante que nós temos certa dificuldade de lidar com ela, porque eu sempre digo, as leis e as normas elas são práticas. Por exemplo, se você pensa na educação, principalmente a educação de criança, né? De filhos, você pode impor regras e normas, é assim, 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 se não cumprir, ou você pode preferir o ensino, que é dia a dia, que é lento, que é progressivo, que precisa de repetição o tempo todo. Ou, se pensar no mundo da igreja, né? Comunidades que colocam normas, regras, e para você ser fiel, né, nesta igreja, você tem que seguir todo aquele ritmo de coisa. E você vai ter outros não, que você vai ter que ensinar sobre a fé, sobre o Evangelho. O que significa seguir Jesus Cristo? O que é amor a Deus? O que é o Evangelho? O que ele propõe? Isso é mais lento, é mais cansativo. Como é progressivo, tem que ser constante, não pode parar. Enquanto que a regra é prática. Você bota ali, não pode entrar sem máscara. Pronto, é uma regra, não é isso? É uma regra. Obedece ou desobedece. Mas se você for o contrário, não, eu não quero, a questão não é só dizer pode ou não pode, é chegar e explicar o porquê. Quais as razões, né? Quais as consequências, quais as causas, como a gente lida com isso. Aí você cria alguém que não só obedeceu uma regra, mas alguém que tem consciência do que está vivendo. O Evangelho de Paulo é um evangelho que leva o indivíduo a ter consciência do que ele é, do que Deus representa, do que é de fato o Evangelho. E esta é, acho que, a grande necessidade do Evangelho. Sem isso, a igreja vira religião. Religião põe as suas normas, a sua regra, você ou observa, ou não observa, ou vira um hipócrita. As três condições. Não quero, ou então quero, mas não faço, vira um hipócrita, né? Enquanto que o Evangelho não é assim. É da interioridade, é da sensibilidade, é da liberdade, é da consciência. É este Evangelho que Paulo está chamando de novo, que não é seguir os ritos, as crenças, as leis judaicas, mas é ouvir agora o coração de Deus e ter a presença e a direção do Espírito na vida. Que o Senhor Deus abençoe a todos. Amém. O Evangelho da lei, a lei ela aponta para o pecado, né? Tudo é errado, né? A lei ela oprime, a lei ela castiga, né? A lei você obedece por opressão, né? Agora esse evangelho que o apóstolo Paulo propõe é um evangelho que você obedece por prazer, por amor, por satisfação, traz comunhão com Deus, não nos distancia do Senhor. É um evangelho tremendo, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma quarta-feira estar aqui com os irmãos. Uma bênção, tem sido de muito aprendizado para mim.